E aí rapaziada, tudo bem? Gustavo na área. Tô fazendo esse vídeo aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito da música, da musicoterapia, e como ela age em relação à ansiedade e depressão. Logo de cara já quero dizer para vocês que eu não tenho formação nenhuma em nada, então eu vou falar aqui com base em artigos que eu li, com base em vídeos que eu vi de pessoas formadas, tanto de musicoterapeutas quanto de terapeutas de fato, né, que não usam a música como terapia. Então, se por acaso alguém de vocês está assistindo tem um conhecimento mais técnico e viu que eu falei alguma bobagem aqui, alguma coisa que está errada, ou quiser acrescentar alguma coisa, comenta, vai ter um lugar para você comentar aqui. Não sei se você vai estar vendo no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas independente de onde você estiver vendo, vai ter um lugar para você comentar, tá? Então é sempre importante eu deixar isso bem claro, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu tenho 22 anos, eu sou músico, me intitulo músico, na verdade tem uns 12 anos, quase 12 anos já que eu toco violão, toco alguns outros instrumentos também, mas conheço um pouco mais de violão, né? Até por isso mesmo que eu criei esse projeto do Violão para Amigos, que é para tentar passar para as pessoas o pouco que eu sei, certo? Então, essa minha vontade de falar sobre a música como terapia já tem um tempo que ela surgiu, né? Tem uma pessoa que eu conheço que entende muito disso, que conhece muito, e também perguntei para ela algumas coisas e tudo mais, e ela também me sugeriu, né, que seria interessante conversar sobre esse assunto com vocês. Ainda mais agora que a gente tá nesse período de quarentena, de isolamento, e eu sei que para muita gente ficar em casa é um pouco desesperador, a ansiedade bate, ainda mais que você não pode sair de casa. Porque quando ficar em casa é uma opção, até é mais fácil, mas quando é uma obrigação, você precisa fazer isso, fica um pouco mais complicado. Certo, então tem um estudo que foi feito por terapeutas britânicos. Eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram essas pessoas para montar um quebra-cabeça, certo? E montar um quebra-cabeça é uma atividade que ela traz um certo nível de estresse, né? Você resolver um problema te traz um certo nível de estresse. Depois que esses candidatos montaram esse quebra-cabeça, eles levaram eles para um quarto, colocaram eles deitados para descansar, enquanto eles monitoravam toda a atividade cerebral, respiratória, circulatória desses candidatos, certo? Então, né, nessa medição que eles faziam, era medido a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a circulação sanguínea, enfim, era feito todas essas medições. E no fim, eles colocaram algumas músicas, algumas faixas para essas pessoas ouvirem, e eles constataram que nesses participantes, tá? Nesses participantes desse experimento científico, é um artigo científico, se você procurar na internet vai ter, que o nível de estresse foi muito reduzido. O nível de ansiedade que eles tinham foi drasticamente reduzido por conta da música, certo? E eles fizeram outro estudo para tentar encontrar se de fato existia uma música, uma faixa que tivesse tivesse uma ação maior no centro do cérebro, né, de pessoas que tinham ansiedade. E eles encontraram uma música que com base nos estudos, reduz até 65% da ansiedade dessas pessoas, que é a música Weightless, que é essa que tá tocando no fundo, que eu coloquei, do cara de uma banda, é um trio chamado Marconi Union, e o nome da música é Weightless, que traduzindo é sem peso, né?
trazendo para o português, a tradução é Sem Peso. Essa música ela foi composta por esses 3 caras, né, dessa Marcon Union, que são músicos, né, convencionais, com a ajuda de musicoterapeutas. Musicoterapeutas, para quem não sabe, musicoterapia é uma forma de música, de terapeutas trabalharem com seus clientes usando a música, né? Então, de repente, você tiver interesse, eu não conheço muito, eu tenho pesquisado muito, li muita coisa, mas assim, eu posso trazer mais a fundo esse tema da musicoterapia. Essa música, como eu estava dizendo, ela foi composta por esses 3 caras junto com musicoterapeutas. E ela é uma música que o começo dela tá em 60 BPM, 60 batidas por minuto. E conforme a música vai rodando, essas batidas caem para 50 BPM. As faixas da guitarra, a linha do baixo, a harmonia, os intervalos das músicas, a pausa delas, tudo nela foi feita pensando na redução da ansiedade e do estresse, certo? Esses musicoterapeutas que ajudaram esse trio a fazer essa música, eles comentam que alguns elementos dessa música usados de forma separada já tem um impacto muito grande para a pessoa que está ouvindo. E quando unidos, né, eles se tornaram, conforme esse estudo, a música perfeita para redução de estresse e ansiedade. Como eu disse, eu vou frisar mais uma vez, eu não tenho estudo, formação nenhuma, eu estou falando com base nas coisas que eu li, que eu estudei, dos vídeos que eu vi, artigos que eu li, os vídeos que eu vi de terapeutas falando, musicoterapeutas falando, então é tudo com base nisso. Se tiver alguém que tem alguma informação adicional, que eu falei alguma bobagem, por favor, me corrija. E então, voltando a essa música, como ela tem 8 minutos de duração, essa música. Como ela começa com 60 BPM, a base dela, conforme o estudo, é esse ritmo, esse andamento dela de 60 BPM. E a duração dela também é proposital, porque de acordo com os estudos, você leva até 5 minutos para você entrar em harmonia, ou a tua frequência cardíaca entrar em harmonia com a música que você está ouvindo, né? Então, vamos supor que você está numa situação de estresse e o coração está lá com 100 BPM por minuto, por exemplo. E a ideia dessa música é conseguir fazer com que a sua frequência cardíaca entre em harmonia com a música, com o batimento da música. Por isso que ela começa com 60 BPM e depois ela vai caindo para 50. Porque quando você chega lá para o minuto 5, 6... conforme os estudos, você já está mais calmo, o seu coração já está em 60 BPM por minuto, que é o andamento da música, certo? E por que eu tô trazendo esse assunto aqui agora, né? Sendo que não é minha área, sendo que eu não tenho informação, porque eu acredito que a ansiedade é um tema que agora, apesar de ainda estar sendo muito falado, ainda parece um tabu. Ansiedade, depressão, esse tipo de doença, esse tipo de transtorno mental, ainda tem pessoas que têm dificuldade em falar, têm dificuldade em conversar sobre. Eu já tive transtorno de ansiedade e a sensação, né, quem tem sabe que às vezes é complicado até de você conseguir descrever o que você sente. E eu tô trazendo isso justamente porque na minha experiência pessoal, como alguém que passou por isso, a música é um baita de um remédio, né? Você tocar um instrumento é um baita de um remédio. Obviamente que eu vou trazer sempre pro lado de tocar um instrumento porque o meu projeto fala sobre isso. Mas para quem não tem interesse em tocar um instrumento, você ouvir uma música de fato é basicamente a mesma coisa, certo? Existe um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que imputa estresse e medo. E essa música e outras músicas também, outras faixas que são usadas também na musicoterapia, e diversas faixas de músicas, elas reduzem a liberação do cortisol. E por isso que a música é tão efetiva na prevenção, no tratamento de ansiedade.
Uma coisa importante se dizer é que ela ajuda a amenizar, tá? Então a música, assim, existem estudos e já ouvi musicoterapeutas falando que de fato é possível você curar transtornos dessa forma com música. Porém, é bom você sempre ser cauteloso. Se você de fato tem um transtorno desse, procura ajuda, tá? Porque a música pode ajudar a amenizar, em alguns casos, acredito que até curar. Mas é sempre importante você ter um acompanhamento profissional, certo? Tem diversos estudos feitos a respeito de música em tratamentos, não só de transtornos mentais, mas também de problemas do corpo, né? Como eu já citei num post que eu fiz no Instagram, a respeito de um estudo que fizeram com pacientes que tinham Alzheimer. E eles tentavam conversar com esses pacientes, alguns deles não conseguiam nem falar mais, por conta da doença estar muito avançada. E aí depois eles colocavam algumas músicas para eles ouvirem, músicas que eles ouviam na infância, ou outras músicas. Em alguns minutos, ouvindo essas músicas, a atividade cerebral deles ficava tão mais presente que eles conseguiam conversar, né? Não como uma pessoa 100% lúcida, mas conseguiam responder algumas perguntas, conseguiam lembrar letras das músicas, conseguiam lembrar de diversas coisas de muitos anos atrás que eles já não conseguiam fazer. Então a música ela é muito usada, e de fato isso é comprovado cientificamente, que ela é usada como terapia. Como eu disse, eu só não tenho propriedade, tanta autoridade para falar a respeito tão a fundo, porque eu não tenho informação e não conheço tanto, certo? Mas eu achei importante trazer isso para vocês. Outra hormônio que também é liberado no corpo com a música é a dopamina, que é o mesmo. A dopamina, tem outros estudos também que falam que libera a endorfina, que são dois hormônios do bem-estar, né? São os que você libera quando você corre, por exemplo, ou quando você conclui uma atividade que você estava fazendo, que era importante para você, quando você bebe água, quando você tem sede, ou quando você come, quando você tem fome. Esses hormônios também são liberados, que são os hormônios do bem-estar. E a música também tem esse efeito no corpo e no cérebro, né? No cérebro. Eu também comentei aqui no post que eu fiz que a música ela é uma das poucas atividades que estimula todo o cérebro, né? Que ela estimula o cérebro por completo. Eu não sei se vocês conhecem a série Dr. House, mas para quem conhece, tem um episódio que tem um cara lá que ele é muito atrasado mentalmente, né? Porém ele é ele é pianista e sem nunca ter estudado e tudo mais. Ele sofreu um acidente. Antes do acidente ele não era músico. Depois do acidente ele perdeu muitas das funções cerebrais dele, mas ele se tornou um músico, né? E aí é feito um estudo lá no episódio e tal, que eles iluminam o cérebro lá e tal, com as ressonâncias, com as coisas lá, e colocam ele pra tocar. Porque você ouvir uma música, você não tá estimulando todo o teu cérebro, mas você tocar, você criar música, você tocar um instrumento, você tá estimulando todo o seu cérebro, os dois lados dele, né? Então, até por isso que eu acho muito importante, eu incentivo tanto a aprendizagem do instrumento, seja violão, seja piano, independente dele qual for. Eu acho que é muito importante, acredito que é muito importante, e na minha experiência profissional, na minha experiência pessoal, eu tenho como testemunho que realmente de fato ajuda. Em muitos momentos de desespero e tudo mais, a música sempre foi uma saída, né? Tem sido e ainda é uma saída, uma fuga. Pra mim, e já conheci muitas pessoas que também usam a música como remédio. Então assim, gente, eu só queria trazer porque eu ouvi sobre esse estudo, achei muito importante e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que normalmente a ideia aqui do canal é ensinar alguma coisa a respeito do instrumento, mas eu acho que às vezes a gente tem que ter essas conversas mais sérias. E de novo, gente, se você que está ouvindo isso tem alguma informação adicional ou tem alguma correção para fazer, fica à vontade. Por favor, eu peço que você me corrija, né? Porque é um assunto muito, muito importante e bem delicado, então
eu acho que a gente tem sim que falar sobre, mas tentar passar a informação correta, né? Não passar uma desinformação não ajuda ninguém. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma, ou que isso tenha estimulado vocês de alguma forma. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do assunto, pode me perguntar, eu vou responder o que eu souber. Se eu não souber, eu procuro alguém que saiba, né? Enfim, é isso. Obrigado por vocês terem assistido e até mais.